Eu me chamo Ivani, eu tenho uma sorveteria, uma açaiteria na cidade de Iaras, no interior de São Paulo. Há 5 anos e eu trabalho nesse ramo. Eu comecei a trabalhar com somente a máquina de sorvete soft, né, que são o sorvete expresso. Aí, depois de 2 anos, eu resolvi aumentar o meu espaço e trabalhar com sorvetes por quilo. Então, eu trabalho com massa, picolé, açaí, paleta mexicana, moreninha, e tudo com fabricação própria. Então, nós temos a nossa fábrica e produzimos os nossos produtos. Eu conheci o Paulo através de uma amiga minha aqui da cidade, que me indicou uma cliente dele, que é a Ju Casarotto, e me marcou no Instagram e me apresentou a Ju Casarotto, porque ela vê na Juliana muito do empreendedorismo que eu tenho. Então, ela achou, de acordo com o trabalho dela, né, como ela trabalha, como ela empreende, ela lembrou de mim, me marcou, e eu comecei a seguir ela. Inclusive, é uma empresária de muito sucesso. Eu gosto muito do trabalho dela. E através dela que eu conheci o Paulo, que fez a consultoria, né, com ela, e deu super certo. E eu me interessei bastante pelo trabalho dele, de acordo com que eu vi o resultado do trabalho dele com a empresa dela. Então, a minha empresa começou a passar um momento muito difícil, como empresário, todo comerciante que começou com a pandemia, né? Ela já não estava muito, já estava precisando de alguns ajustes. Aí veio a pandemia, né? E aí as coisas pioraram, mas a gente foi trabalhando, foi tentando apagar incêndio daqui e dali. Só que chegou um ponto que eu vi que eu já tinha perdido o controle nessa questão financeira, que eu vendia, entrava o dinheiro, mas não sobrava nada. Então, eu não entendia o que estava acontecendo. Eu sentia que a minha parte financeira estava totalmente desorganizada. Entrava dinheiro, eu pagava as contas, mas não sobrava dinheiro. Então, eu vi que se eu não tomasse uma atitude naquele momento, eu não sei se a minha empresa estaria aberta hoje, né? Por tudo que eu passei, tudo começou a se acumular. Então, eu acredito, agradeço a Deus que o Paulo apareceu e eu comecei a seguir ele há muito tempo. E eu falei, eu acho que ele é a pessoa certa para me ajudar a tirar desse sufoco, porque eu já não sabia mais o que fazer. Então, ela estava mal e só saía dinheiro e não entrava nada, e eu não via nada, não sobrava nada para mim. E eu só pagava conta, eu só trabalhava para pagar conta. Afetava, assim, de uma maneira, era terrível, porque eu comecei a perceber a mudança do meu comportamento com a minha família, na questão que eu acredito que, eu não sei se eu já estava entrando no estado depressivo, se eu estava tendo algumas crises de ansiedade, porque eu vi aquele sonho meu, que eu lutei tanto para conseguir, escoando pelos meus dedos e sem saber o que fazer. Então, eu não conseguia separar o profissional da minha família. Então, eu discutia com meu marido, eu tenho 2 meninas, uma de 9 anos e uma de 3 anos, e eu discutia muito com ele, né? Era grosseira com as minhas meninas, eu era estressada, eu era irritada, eu chorava muito. Então, todo esse processo do meu trabalho, assim, na minha casa, afetou demais o relacionamento com a minha família. E aquilo me machucava muito, eu me sentia muito culpada por estar daquele jeito, tratando as pessoas que eu amo daquele jeito, por um problema que eu estava sem saber como resolver. Então, assim, afetou demais a minha vida com a minha família, o meu marido, os meus filhos, as pessoas ao meu redor. Eu tentava manter um controle sobre aquilo, mas eu já tinha perdido o controle e não tinha ainda me atentado a isso. Mas foi extremamente difícil para mim essa questão. Assim, quando eu conheci o Paulo através da Ju Casarotto,
que eu já vinha seguindo ele no Instagram, nas mídias, tudo, eu achei muito legal essa questão do trabalho dele. Aí entrei em contato, tudo, mas assim, desconfiada não, a gente fica receosa num ponto, porque é tudo muito novo, né? É um investimento que a gente faz para a vida, então a gente fica um pouco assim, assustada. Você fala, será que eu estou seguindo o caminho certo? Mas isso foi momentâneo. A partir do momento que eu falei com ele, essa questão de que a gente conversou na primeira reunião, a gente conversou pelo WhatsApp antes, ali eu já senti no meu coração que era uma questão de que é sua hora agora, que não vai acontecer nada, que a pessoa é de confiança, que ali está a sua solução. Então, como é tudo muito novo, eu estava num processo financeiro muito difícil, e às vezes eu me preocupava assim, meu Deus, eu vou investir talvez um valor que eu não tenha disponível, mas será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir aprender? Né? Mas foi momentâneo, foi a partir do momento que eu falei com ele, que eu conheci ele através da reunião, Deus já tocou no meu coração e falou, não, essa é a solução. Então, eu só tenho a agradecer, só. Não, assim, a questão, assim, eu não senti uma desconfiança, eu senti segurança, que eu falei, agora eu estou no caminho certo. Aí eu falei, meu Deus, é isso que eu preciso para minha vida, é disso que eu estava precisando, e agora eu vou resolver o grande problema da minha vida, que eu tinha, que é aquilo que eu falei anteriormente, a questão de relações com as pessoas que eu amo, diante do trabalho meu que não estava dando certo, que eu estava vendo ir por água abaixo. Então, quando eu comecei a mentoria, que eu comecei o trabalho com ele, eu senti a segurança, falar, não, agora é minha vez. Agora eu vou conseguir sair daquele buraco, conseguir respirar e enxergar o meu negócio de uma forma diferente. Então, assim, eu confio plenamente e agradeço muito por ele ter aparecido na minha vida, porque foi um divisor de águas. Eu apliquei tudo, eu tenho como a mentoria do Paulo como uma escola para mim. Então, tudo que eu começo a fazer na minha vida, eu me proponho a fazer, eu quero fazer bem feito. Então, eu quero o resultado. Então, desde o comecinho que a gente começou a trabalhar, eu fui colocando tudo em prática. Lógico, é desesperador no começo, porque como o meu negócio estava virado, assim, estava totalmente fora do centro, e eu fiquei assustada, com muito medo de como estava a minha empresa, que ele me fez enxergar, que eu estava perdendo muito dinheiro, eu estava com o meu preço totalmente defasado, estoque desnecessário. Então, eu comecei a perceber, coloquei tudo em prática, porque eu queria ver o resultado do trabalho dele ali acontecendo comigo. Então, fiz, assim, minuciosamente, tudo que ele me passou, na questão de planilhas, tive um pouco de dificuldade no começo, porque é tudo muito novo, mas, assim, com o tempo eu fui aprendendo, ele foi me ajudando muito nessa questão, que qualquer dúvida que eu tinha, eu mandava no WhatsApp, muito rápido ele me respondia, me ajudava, eu já sanava aquela questão, aquela dúvida que eu tinha, e aí foi se tornando um hábito. Eu criei todo esse trabalho como um hábito, então todo dia à tarde eu sento, faço toda a atualização das minhas planilhas, e eu comecei a perceber logo no segundo mês. No primeiro mês é tudo muito novo, né? Então, como a empresa minha estava precisando muito de ajuda, eu comecei a enxergar as dificuldades, mas no segundo mês como se fosse uma nuvem, né? Aí vai clareando o sol assim, a gente vai conseguindo enxergar onde estão os problemas. Eu tenho que pegar e resolver aqui. Eu ia lá, resolvia ali. Aí, surti efeito e ali resolvia ali também. Então, 2 meses que a gente começou a trabalhar, eu já comecei a sentir essa diferença e a confiança de que dali em diante só ia prosperar. Nossa, mudou assim da água para o vinho, porque eu tinha uma coisa que me incomodava muito, que eu até falei para o Paulo no começo de todo o trabalho nosso, eu não sabia o que era paz, eu não tinha paz na minha vida. Eu chorava muito porque eu tentava não passar esse sentimento para as pessoas que estavam do meu lado, mas eu cheguei num momento que eu comecei a perder o controle e eu falei para ele que eu não sabia o que era deitar no meu travesseiro
e ter uma noite de sono razoável, saudável. Eu acordava à noite muito nervosa, não sabia como ia ser amanhã, e aí essa frustração, essa coisa de mal-estar, de saber o que vai ser da minha vida daqui uma semana, daqui um mês, eu descontava nas pessoas, como eu já tinha dito antes, que do meu redor, da minha família, das pessoas que eu amo. Quando eu comecei a fazer todo esse processo, assim, eu sinto uma paz no meu coração enorme, porque eu sei que as coisas estão no controle, eu estou conseguindo enxergar toda a questão do meu negócio agora. A gente fez as atualizações de precificação, estava muito defasado meus valores, e eu fiquei mais feliz, mais alegre, mais confiante, e nisso eu passei para minha família isso. A questão das minhas filhas, elas são muito mais apegadas em mim agora. Antes, elas chegavam perto e me irritava, porque a minha vida era olhar celular e olhar soluções de uma coisa que eu não sabia fazer sozinha. Então, aquilo me irritava, me frustrava muito. Hoje, elas estão muito mais apegadas em mim. Eu tenho tempo de ficar com elas um pouco, a gente conversar, a gente brincar. Com meu marido também, tenho mais paciência com ele, a gente conversa bastante sobre o assunto, e a minha vida mudou assim completamente com a minha família, e eu só tenho a agradecer. Não tenham dúvida, entendeu? Façam, que é um investimento, é um trabalho para o resto da vida. Se você ama o seu negócio, se você ama o que você faz, e você quer mudar a sua vida, mudar o seu negócio, faça a mentoria com o Paulo. Ele vai, assim, ele vai abrir caminhos para você que você jamais imaginou que existiam. E eu falo por mim, que eu sou muito feliz e muito grata a Deus, primeiramente, e a Ele, que Deus vai preparando as coisas na vida da gente, né? Então, Deus preparou Ele na minha vida para o que eu sou hoje, agora, né? O que eu me tornei agora. Então, façam sem medo. Entregue para ele, explique, mas joguem aberto com ele, não escondam nada, fale todas as dificuldades que vocês tenham, que ele vai poder te ajudar. Ele é preparado, o trabalho dele é maravilhoso, e está sendo assim na minha vida. Até comentei com uma amiga minha que eu estou entrando na melhor fase da minha vida agora. Então, eu andei a minha autoestima melhorou muito, a minha saúde melhorou muito, e eu acho que tudo através de lá de trás. Aquele trabalho meu que estava me sufocando, que estava me prejudicando, me adoecendo, o trabalho dele, a mentoria dele, me renovou, me deu confiança, me deu força e transformou. Simplesmente transformou minha vida, e eu vejo que agora, lá na frente, eu tenho muita coisa boa que está por vir, que ele me ajudou demais a entender isso, e através do trabalho dele.